Olá, eu sou o professor Felipe Aron e hoje vou falar para vocês sobre Reforma Protestante e Paz de Augsburgo. Tudo isso em 5 atos, como normalmente nós fazemos. Antes de entrar no assunto, agradeço a todos aqueles que se inscreveram no meu canal. Se você ainda não é inscrito, mas gosta das minhas aulas, inscreva-se, tem vídeo novo toda semana. Bom, vamos lá então agora falar do assunto. A Reforma Protestante é um tema muito polêmico, porque ela divide aí católicos e protestantes. Cada um deles tem uma visão diferente sobre o que foi esse assunto. Então eu vou procurar aí colocar tanto o ponto de vista dos católicos quanto dos protestantes. E você tira a conclusão que você achar melhor. Muito melhor assim do que ficar dando só um lado da história, não é mesmo? Então vamos lá. Primeiro ato, a Reforma Luterana. No início do século XVI, o Papa Leão X estava interessado em reformar a Basílica de São Pedro, lá em Roma. Só que ele estava arrumando fontes de financiamento para isso. E aí ele teve uma ideia. Que tal a venda de indulgências? Indulgência é um perdão. Como assim? Então você daria lá uma contribuição para a reforma da Basílica e em troca você poderia ganhar um perdão aí por algum pecado. Só que alguns membros da Igreja Católica levaram isso muito a ferro e fogo. É o caso de Johann Tetzel, lá na Saxônia. Cara, ele estava vendendo indiscriminadamente aí indulgências para quem quisesse, de uma maneira completamente incisiva. Isso acabou deixando bolado um cara que era um católico fervoroso, membro da igreja também, chamado Martinho Lutero. Peraí, professor Felipe Aron, como assim? Martinho Lutero era católico? Ele não era reformista? Ah, ora essa. Não só Martinho Lutero, como os outros dois grandes reformadores, João Calvino e o Henrique VIII, eram católicos fervorosos, até a hora em que eles romperam com a Igreja Católica e fundaram aí sua própria religião. No caso, Lutero ficou bravo com esse papo das indulgências e também estava bravo com outras questões que estavam envolvendo a Igreja Católica de seu tempo. Por exemplo, Lutero dizia o seguinte, que para você se tornar membro do clero hoje em dia não é muito rigorosa a seleção. Basta você ter ouro que você entra na igreja. E isso deixava ele muito irritado, porque ele estava dizendo que a igreja estava se afastando dos seus primórdios e se tornando muito materialista, além de ser muito influenciada pela política europeia. Daí ele tentou primeiro mudar a igreja católica por dentro. Ele criticava e tal, só que ele acabou percebendo que ele não tinha jeito de mudar uma igreja por dentro assim. Então ele escreveu lá 95 teses e pregou lá na porta da igreja principal de Wittenberg. Então ele era um vândalo, é isso? Calma, Palomino. Não exatamente. Na verdade, muita gente pregava essas coisas aí em porta de igreja, em porta de universidade, porque na falta de poder convidar as pessoas para evento no Facebook, na falta de uma imprensa, de um classificados, era lá que as pessoas comunicavam alguma coisa. O que realmente irritou as autoridades católicas foi o conteúdo dessas teses. E aí criou uma cisão entre Lutero e os católicos. A Igreja Católica o considerou um herege e achou que poderia facilmente aí se livrar do Lutero, como aconteceu tantas vezes durante a Idade Média aos que foram acusados de heresia. Só que é aí que a Igreja Católica se surpreende. Os príncipes alemães deram abrigo a Lutero e deixaram com que ele criasse a sua própria doutrina. Para Lutero, as pessoas deveriam ler a Bíblia por conta própria e não precisariam ir em missas. Então, o principal legado de Lutero foi traduzir a Bíblia do latim para o alemão. Então as pessoas deveriam ler, ter fé naquilo que estão lendo, e o principal fundamento da religião de Lutero é a fé. Lutero fez uma releitura daquela passagem do Gênesis, lá da Bíblia, aquela parte do Abraão. Deus chegou para ele e falou: pô, Abraão, quero que você sacrifique aí o seu filho. E Abraão não teve dúvidas. Pegou lá o filho dele, levou lá no monte e já ia sacrificá-lo. Quando Deus falou: calma, Abraão, tô de brinks, não é pra matar o filho, eu só queria mesmo ver se você tinha fé. Parabéns, Abraão, você tem fé de verdade. Lutero interpretou essa parte da Bíblia não focando a obediência de Abraão para com Deus, e sim a fé de Abraão. Então a igreja de Lutero ela é muito mais individualista, ou seja, você tá lá, você tem fé, você cometeu pecados no passado, você
matou uma pessoa, sei lá, tem fé lá consigo mesmo e você pode ser salvo. Fé então é algo que ninguém pode chegar e dizer se você tem ou se você não tem. Ninguém vai chegar e falar, você está fingindo. Se você estiver mentindo, você sabe disso e Deus também sabe. Então, para Lutero, é assim que é a religião. Essa importância toda, a fé individual que os luteranos davam, fez com que o símbolo deles fosse o coração, porque só você sabe, e Deus também, o que há no seu coração. Bom, outra curiosidade é que os luteranos, obviamente, não se chamavam de luteranos, eles se chamavam de evangélicos. Mas cuidado, nem toda igreja evangélica brasileira se considera luterana. Os católicos criticavam muito essa noção de religião porque falavam que ela era muito frouxa, despida das tradições e que ela estava em alicerces muito frágeis. Ou seja, você individualiza a religião, abandona toda a sabedoria eclesiástica desde os tempos de Jesus e deixa o julgamento de uma pessoa que não tem o menor preparo para tirar a sua própria conclusão. Os católicos dizem que é por isso que nos territórios que depois do luteranismo dominou, que o ateísmo se propagou mais facilmente, porque seria uma igreja até muito simplória, de acordo com os católicos. Estes mesmos católicos também criticam o fato dos príncipes alemães darem abrigo a Lutero, porque eles dizem que essa religião já nasceu com interesses obscuros. Afinal, os príncipes alemães não tinham motivos realmente religiosos para proteger Lutero, e sim motivos políticos, para se desvencilharem de Roma, para também baterem de frente com os Habsburgos, que tinham muita influência sobre a Igreja Católica. Bom, então isso nos leva até o ato 2, a Reforma Calvinista, que também é considerada a segunda fase da Reforma. João Calvino era apenas uma criança quando Martinho Lutero pregou lá as teses, porém em sua fase adulta, em um momento que ninguém sabe dizer ao certo quando foi, ele deixou de ser um católico fervoroso que tinha bolsas de estudo da Igreja Católica para se tornar um protestante. Diferentemente de Lutero, João Calvino era um cara tímido, recluso, que não falava muito de si. Até por isso não sabemos quando exatamente ele se tornou protestante. E isso considerando que ele escreveu 50.000 páginas durante sua vida. Calvino era muito culto, mas tinha uma saúde muito frágil. Ele teve várias doenças ao longo de sua vida. E isso não o impediu de ter sido um reformista extremamente influente. Então, se você tem problemas na sua vida, tô com dengue, não esmoreça. Se Calvino conseguiu escrever 50.000 páginas, você com uma virosezinha, com certeza vai conseguir tirar 10 em qualquer prova, não é mesmo? O calvinismo se baseia em 5 pontos, que em inglês formam a palavra tulipa. Por isso a tulipa é o símbolo do calvinismo. Para os seus detratores, inimigos, o calvinismo é mais ou menos descrito assim: uma religião que Deus escolheu uma galera lá, um ou outro, para serem os predestinados a irem para o céu, e o resto da humanidade nem adianta fazer nada, já estão condenados aí para o inferno. Ou seja, a doutrina da predestinação divina. Porém, os próprios calvinistas não se veem dessa forma. Os calvinistas gostam de enfatizar o puritanismo de sua religião. Mas o que é isso? Quer dizer que você deve trabalhar muito, que você deve gastar pouco, que você deve viver uma vida simples, porém voltada ao trabalho. E isso é o que Deus espera de nós. Levando uma vida assim, você vai acabar prosperando economicamente. E isso é um sinal de Deus de que você talvez pode ser um dos predestinados para o paraíso. Seja como for, não é preciso ter 2 olhos para entender que a reforma calvinista teve as costas muito menos quentes do que a luterana. Sim, João Calvino e os calvinistas em seguida foram muito perseguidos, porque a sua doutrina praticamente dizia que os nobres iam para o inferno. Afinal, eles tinham um modo de vida completamente contrário ao modo simples e de muito trabalho que o calvinismo pregava. E o próprio Calvino teve de fugir lá da França para a Suíça, onde ele viveu em Genebra. E apenas em alguns centros urbanos o calvinismo inicialmente prosperou. Depois ele acabou se expandindo para a Holanda inteira, para a Escócia, e acabou também tomando partes da Inglaterra, daqueles que eram reformistas, mas que ficaram insatisfeitos com a reforma inglesa, que a gente já vai ver. E principalmente nos Estados Unidos foi onde ela encontrou campo para se desenvolver, em sua fase presbiteriana. Sim, o calvinismo tem várias ramificações. Daria para fazer uma videoaula só disso. Mas agora é o momento de irmos para o ponto 3, a reforma anglicana. Tudo começa com Henrique VIII, um rei que subiu ao trono muito jovem e era muito influenciável
notável pelos cortesãos, principalmente por um cara que era o cardeal Wolsey. Esse cardeal era um político muito maquiavélico, muito ambicioso, mas ele era o braço direito de Henrique VIII e a ele era muito leal. O cardeal Wolsey, para fortalecer a posição de Henrique VIII na Europa, arrumou com ele o casamento com a Catarina de Aragão. Daí o Henrique VIII ficou casado com ela e procurando ter um herdeiro e tal. E enquanto isso, esse cardeal Wolsey, ele tinha muitos inimigos na corte. Afinal, ele era do tipo que era capaz de tudo para ficar por cima. Então esse seu estilo maquiavélico acabou por assustar outros políticos ingleses que se uniram para ver como poderiam derrubar o cara. E a chance foi chegando conforme o rei Henrique VIII não conseguia ter um herdeiro do sexo masculino com a rainha Catarina de Aragão. E eles colocaram na cabeça do Henrique VIII que ele não conseguiria ter um herdeiro do sexo masculino porque o seu casamento era amaldiçoado. Sim, porque o cardeal Wolsey conseguiu articular lá com o papa da época para darem um jeitinho de ele poder casar com a Catarina, que já era viúva do irmão mais velho do Henrique VIII. Então o Henrique VIII falou: oh meu Deus, eu fiz esse casamento, eu não deveria ter feito isso, afinal ele vai contra a vontade de Deus, olha só que coisa. E aí o Henrique VIII quis a anulação desse casamento. Ao mesmo tempo surgiu uma garota na corte, Ana Bolena, que conseguiu seduzir o Henrique VIII. Daí Henrique VIII chegou lá pro seu braço direito, o cardeal, e falou: meu, tu é cardeal, pode chegar lá no papa e ver se ele anula o meu casamento. Aí o cardeal tenta lá a anulação do casamento do Henrique VIII, só que dá uma porcaria. A Catarina de Aragão, ela é parente do cara que é imperador do Sacro Império Romano Germânico, um império poderosíssimo que tá lá onde hoje é a Alemanha. E esse cara, ele não deixa nem um pouco barato, ele é o rei Carlos V. Ele ataca lá Roma, saqueia, prende o papa e fala: ó, você não vai anular casamento nenhum da minha tia Catarina de Aragão. Então o papa recusa, diz que não vai fazer isso, e o pessoal na corte fala: óbvio, só esse seu cardeal aí não é de nada. Como é assim, ele é cardeal e não consegue nem um favorzinho lá com o papa? E ao mesmo tempo Henrique VIII vai percebendo que realmente ele não pode depender de um papa que se deixa submeter pelo um outro império estrangeiro. Então começa a surgir aí a ideia de uma igreja nacional, tanto que a reforma às vezes é chamada de reforma inglesa. A ironia disso tudo é que Henrique VIII até então era muito católico, e ele até aceita fazer a reforma e toma lá as terras da igreja católica, divide com os nobres e tal, só que dentro da liturgia da religião ele procura manter a católica porque afinal era do que ele acreditava. A igreja anglicana só se torna predominantemente protestante com os seus sucessores. A igreja anglicana, ela tem como líder da religião o monarca inglês. E agora nós chegamos ao quarto ato, a reforma católica ou contra-reforma. O próprio nome dá a entender se você está do lado protestante ou do lado católico. Os católicos dizem que a reforma católica, baseada no Concílio de Trento, nada teve a ver com as reformas protestantes. Foi uma modernização necessária aí da igreja católica que aconteceria de qualquer jeito. Já os protestantes falam: viu só, fizemos barulho, e agora eles fizeram a contra-reforma. Então, basicamente, nela, a Igreja Católica reafirmou seus dogmas, por exemplo, que os membros do clero não podiam se casar, nem ter filhos, diferentemente do que os protestantes estavam fazendo, só que incorporaram algumas mudanças. Por exemplo, eles começaram a criar mais seminários para fortalecer a formação dos novos membros do clero. Também procuraram expandir a fé católica através da criação da Companhia de Jesus, por Inácio de Loyola. Sim, estou falando dos jesuítas. E também remodelaram a Inquisição. E isso aí vai nos levar agora até o ato 5, a Paz de Augsburgo. Em 1555, após muitos conflitos religiosos na Europa, ocorre lá no território alemão a Paz de Augsburgo, assinado entre nobres e príncipes alemães. Agora, um reino, uma fé, e todo mundo segue essa fé. Ou seja, o rei é luterano, então todo mundo tem que ser luterano. Mas não sou católico. Então você se muda dentro do tempo estipulado pelo tratado, ou você se converte. Essa Paz de Augsburgo, ela foi muito importante para acabar com o caos que estava se instaurando. Porém, a Paz de Augsburgo ainda não reconhecia calvinistas, anabatistas, então essa galera continuou sendo perseguida. E aí nós temos casos como a Noite de São Bartolomeu na França, quando milhares de protestantes foram atacados aí pelos católicos à noite e se ferraram. Bom, pessoal, então
Então é isso. Se você gostou, dê o seu like. E também não se esqueça de curtir lá a página do canal no Facebook. E é isso aí, meus amigos. Falou!